Seja bem-vinda à minha apresentação ao terceiro CIEPEX UFDPA. Meu nome é Gabriele e sou orientanda do professor Dr. Ronald Traveira, com o trabalho A Linguagem entre o Normal e o Patológico. Então, quando paramos para analisar fatores históricos e biológicos que fizeram parte do nosso desenvolvimento enquanto espécie, o papel da linguagem é fundamental. Inclusive, a divisão entre pré-história e história é feita a partir do surgimento da linguagem escrita, que possibilitou ao ser humano a ação de registrar acontecimentos do cotidiano. Nesse sentido, a linguagem, ela incorpora o significado, estabelece o intermédio entre eu e os outros e precipita o significado da cultura. A linguagem em si é um ato de significação, e o único jeito de entender a linguagem é instalar-se nela e usá-la. Segundo os apontamentos de Merleau-Ponty, a expressão é como uma intenção comunicativa e é fundamental na minha relação eu e o outro, porque é entre a linguagem que se organizam as interações intersubjetivas intencionais. Merleau-Ponty estabeleceu a intenção comunicativa como a base do discurso, enquanto a linguagem é a precipitação da fala e o produto da cultura. Já no universo infantil, as crianças experimentam sentido ao falar fonemas, usando-os às vezes como palavras ou palavras de uma frase no processo. O que pode se aprender é que a criança ela pode falar, mas só depois ela vai aprender a aplicar os princípios da fala de diferentes maneiras. Os filósofos entendem que a fala de uma criança é como uma manifestação de um corpo que se situa entre e estimula outros corpos, interagindo e exercendo algo primordial, e que constrói um mundo simbólico. Foi na proposta da linguística de Saussure que Merleau-Ponty encontrou pontos para articular seus argumentos expressivos ao falar criativamente. Isso porque, segundo o linguista, o significado da linguagem não é uma única correspondência de significados simbólicos. Na verdade, ele está muito mais relacionado às tendências, lateralidade e ambiguidade que neles contém, que é o sentido de expressar-se o grande poder da linguagem. Para Merleau-Ponty, a linguagem não se limita a gestos ou a sistemas de linguagem. Ela não se deixa aprender totalmente, pois é o mesmo tecido que se mostra e se esconde. Nosso objetivo geral é compreender a estrutura, evolução e aquisição da linguagem, relacionando o normal e o patológico. Objetivos específicos: entender a linguagem enquanto sistema imune, analisar a linguagem por um viés melopotiano e biolinguístico, entender como a linguagem se desenvolve na criança normal ou não. O método base utilizado foi o fenomenológico, de cunho inicialmente bibliográfico, em seguida foram selecionados artigos em bancos de dados, em bancos de periódicos, com os seguintes critérios de seleção: publicações na modalidade de artigo, texto completo, que abordam a temática, publicados no período de 2011 a 2021. A busca de dados seguiu os procedimentos de leitura de títulos, resumos e artigos completos. De Sewell, ela defende a relação entre os parâmetros da linguagem, analisando a probabilidade dos fatores FLN, faculdade de linguagem no sentido estrito, na qual determina a variação da linguagem, comparando a relação entre a evolução das espécies e a evolução da linguagem. Para essa autora, entender como a variação ocorre na biologia ajudará a entender melhor como a variação ocorre também na linguagem. Ainda segundo Diciolo, as relações assimétricas surgem de relações simétricas, tanto na biologia quanto na linguagem. Ao contrário de Sewell, Smith e Law argumentam que a recursão não é um fator diferenciador nas línguas humanas em relação a outras línguas animais, mas sim a variação de parâmetros. Para os autores, apenas as alterações de parâmetros são exclusivas dos humanos. Tem argumentado que o que parece provar que a recursão é uma propriedade de comunicação em outros animais é, na verdade, uma confusão relacionada ao conceito de recursão proposto por Chomsky, que é baseado no conceito matemático: se x é um número natural, então x mais 1 também é um número natural. Smith e Hall estabelece critérios para definir o que é um parâmetro para diferenciar as mudanças paramétricas nas línguas. Já o trabalho de Diciolo mostra que a variação paramétrica na análise biolinguística ela deve ser entendida no contexto mais amplo da biologia das espécies e do próprio reino animal. Já Smith e Hall sugerem que essas correlações podem existir em outros traços animais, mas não na linguagem, pois os autores argumentam que a parametrização é exclusiva da linguagem humana e leva à sua distinção de outras linguagens animais. Segundo Costa, a linguística é uma ciência autônoma representada pelos três níveis de fonética, fonologia, morfologia, léxico e sintaxe, semântica e pragmática, responsáveis pela descrição dos fenômenos linguísticos. De acordo com Madarazzi, as habilidades de linguagem e suas habilidades funcionais são organizadas no nível do organismo, não na adaptação cultural de seres humanos individuais, o que, claro, não descarta que fatores culturais possam influenciar o quão bem uma linguagem é usada. Entendemos, então, que uma das primeiras tarefas do ser humano é manter-se saudável. Como o ser humano não aceita a doença, ele sempre procura um tratamento. Em outras palavras, a linguagem expressiva é a maneira pelo qual o sujeito falante adquire o significado que deseja expressar. O pensamento não está fora da expressão. A crítica de Merleau-Ponty à teoria da linguagem é que ele visa descartar a cisão entre fala e pensamento, quando, de certa forma, eles estão interrelacionados. O significado está enraizado na fala e a fala é a existência externa do significado. Tomados em conjunto, pode-se argumentar que o pensamento de Merleau-Ponty revela uma riqueza de significados atrás
e à nossa frente. Para Merleau-Ponty, por mais ricas e completas que sejam as obras do passado, elas nunca serão totalmente decifradas e nem aliviarão a nossa necessidade de pensar o mundo pela primeira vez. Obrigada.